queridos, graça e paz. Nós estamos aqui para mais um Boletim da Fé e eu quero aproveitar esse começo para estimular você a divulgar esse link, a convidar pessoas para estar junto conosco, para aprendermos das verdades da Palavra de Deus e sermos operosos, praticantes daquilo que nós temos recebido. Então fica ligado, porque Deus tem algo a nos acrescentar. Nós vamos começar orando, então compartilhe esse vídeo e comece a convidar pessoas para estar junto conosco nesse tempo. Amém? Você pode fechar os seus olhos e orarmos juntos? Pai, nós te damos graças por esse tempo que nós temos de compartilharmos a Tua Palavra e sermos acrescentados por ela. Nós queremos nesse dia poder ter esse tempo de parar tudo para ouvir aquilo que você tem para nós e sermos edificados e alimentados na nossa fé para crescermos espiritualmente. Nós te damos graças por cada oportunidade que você nos dá de sermos alimentados para crescimento e para avanço da nossa fé nessa caminhada aqui na terra. Nós te damos graça pelo Teu Espírito em nós, vivificando as verdades da Tua Palavra, para que sejamos prósperos em tudo aquilo que nós vamos realizar. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, nesse momento eu queria compartilhar um pouco com você a respeito da importância de nós desenvolvermos, de nós crescermos espiritualmente. Existe, da parte de Deus, uma proposta para não ficarmos do mesmo jeito, para avançarmos naquilo que Ele tem para nós. E nós não podemos ser negligentes na parte que nos cabe, porque na parte que cabe a Deus, Ele já fez todas as coisas. Então, existe uma parte que é nossa, e essa parte que nos cabe, Deus não vai fazer por nós. Então, precisamos alimentar a nossa fé para crescermos e desenvolvermos aquilo que Ele já nos deu. Amém? E pensando sobre isso, eu gosto de pensar no novo nascimento como, de fato, um nascimento físico. E o irmão Reagan tem um livro que eu até gostaria de indicar para você, que é o livro Crescendo Espiritualmente. Esse livro ele é maravilhoso e ele fala sobre as fases que cada cristão passa para crescer e amadurecer. Nós tivemos um boletim da fé há pouco tempo com o meu esposo falando um pouco sobre crescendo na graça. E eu quero estimular você também a ouvir esse boletim da fé, porque vai lhe acrescentar e vai lhe ajudar a compreender uma outra parte das Escrituras. Amém? Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre esse desenvolver o nosso crescimento espiritual. Falando assim, eu penso que quando um bebê nasce, ele depende totalmente dos pais para que ele possa desenvolver. Mas todo o potencial para ele crescer, para ele desenvolver, já está nele. Do mesmo jeito, somos nós quando nascemos de novo. Nós nascemos como um bebezinho espiritual, mas todo o potencial para vivermos a plenitude daquilo que Cristo conquistou para nós já está conosco. E nós precisamos desenvolver esse crescimento para que nós possamos viver a plenitude daquilo que Cristo conquistou para nós na cruz. Então eu quero nesse dia poder compartilhar com você alguns princípios que podem nos ajudar a desenvolvermos a nossa fé e vivermos essa vida plena. Uma das coisas é você aprender a responder aos estímulos do Espírito. É interessante você pensar que um bebezinho, eu estou com uma bebezinha em casa e Deus nos ensina com aquilo que nós temos, né? Então eu tenho ficado muito tempo com ela e ela precisa ser estimulada. Cada mês que eu vou na pediatra, ela chega para mim e diz, olha, esse é o tempo de estimular a coordenação motora, esse é o tempo de estimular
a fala. Esse é o tempo de estimular os movimentos. Esse é o tempo de estimular. Então, cada tempo eu preciso estimular alguma coisa. E, às vezes, para quem está sendo estimulado, é desconfortável, porque parece que ela não consegue fazer. Então, eu lembro que quando eu precisei colocar a Esté no chão pela primeira vez, para que ela pudesse desenvolver alguns músculos, ela não gostou, ela começou a chorar. Mas hoje já é normal para ela. E talvez na hora que o estímulo esteja sendo feito, você acha que não vai dar em nada. Mas continuar estimulando, vai trazer a resposta. No reino do Espírito, Deus tem proposto estímulos espirituais para que nós possamos desenvolver a nossa fé. E nós precisamos sim, embora em alguns momentos sejam desconfortáveis, fazer esses estímulos acontecerem. Para quê? De repente, você possa responder a eles de maneira natural. É tão interessante ver, no caso de Esté, por exemplo, eu coloquei ela a primeira vez no chão, ela chorou. Colocou a segunda vez, ela chorou. E às vezes você pensa assim, ai, tá chorando tanto, eu acho que não tá funcionando, eu acho que não tá adiantando, eu acho que nem vale a pena. Talvez você, como crente, esteja respondendo a algumas coisas que está sendo dita na igreja. O pastor vem e diz, não deixe de semear, confesse a palavra, ore em línguas, e na hora que você está fazendo aquilo, parece que nada está acontecendo. Você não recebeu um caminhão de dinheiro depois que você deu a primeira semente, e você diz, funciona para fulano, funciona para ciclano, mas comigo não funciona. Talvez você esteja pensando em todos os irmãos que estão ao seu redor e já cresceram, já desenvolveram, e você parece que ainda não. Mas também, toda vez que eu vou para a pediatra, com Esté, ela diz, olha, cada criança vai responder no tempo dela. Querido, no seu tempo vai haver o crescimento para cada estímulo que você está respondendo no Espírito. Não para, não desanima, não desiste, não fica observando quem está ao seu redor crescendo e isso lhe cause um desânimo. Pelo contrário, continua respondendo aos estímulos do Espírito para que você possa crescer, desenvolver a sua fé para viver todo o potencial que Deus já colocou em você. Responde ao estímulo do Espírito. Mas, Beli, qual é o estímulo do Espírito? Eu não sei qual é a fase que você está vivendo, mas eu sei que para cada fase existe algo para nós fazermos e desenvolvermos a nossa vida. Talvez Deus esteja falando com você há muito tempo a respeito de semear mais. E você ainda não obedeceu esse estímulo. E você está esperando crescer em algo, mas você não está respondendo aquilo que Deus já falou com você. Não vai vir o próximo passo enquanto você não fizer o primeiro. Você não vai desenvolver enquanto você não começar a fazer. Nós temos aprendido com o nosso pastor a respeito de confessar a fé, liberar a sua fé, mudar a sua maneira de pensar. O que você tem feito? O que nós temos feito com esse estímulo da parte de Deus? De liberarmos a nossa fé falando, de descansarmos no Senhor, da sua bondade. Tantos boletins de fé que nós temos ouvido. Rebeca falou sobre paz, pastor Júnior falando sobre a bondade do Senhor, Vanessa falou um pouco sobre perseverança, Claudinha sobre ousadia. Tem tanto material maravilhoso. Encontre o seu lugar em Deus, encontre aquilo que Deus está falando para você nesse tempo. Estimule a sua fé, louve ao Senhor, fale a palavra, declare, confesse, ore mais em línguas, semeie mais, ame mais. Eu não sei qual é o estímulo que o Espírito Santo
tem lhe impulsionado, mas faz, responde. Beli, parece que nada está acontecendo, parece que eu estou botando força e nada está se movendo, mas continua, porque de repente você vai ver o resultado de estar fazendo aquilo que Deus, através do seu Espírito, tem estimulado você. Esse ano, o pastor liberou uma profecia e eu quero ler só alguns trechos, na verdade, 2 trechos dessa profecia. Ele fala: haverá uma maior porção de recursos divinos nesses dias. Uma outra parte: inicia-se em 2021 uma estação, uma temporada de grandes porções de revelação. Queridos, com essas 2 informações, com essas 2 palavras liberadas, você já tem algo de Deus para fazer. Você pode entender que da parte de Deus esse ano tem recursos disponíveis para você crescer espiritualmente. E você e eu precisamos responder a esse estímulo. E eu quero lhe incentivar a liberar, a fazer alguma coisa. Particularmente, Deus falou comigo sobre um versículo, sobre um texto das Escrituras para esse tempo, que é Efésios capítulo 1, onde Paulo está orando pela igreja em Éfeso. E é tão interessante porque eu dou aula já há um tempo no Rema sobre a autoridade do crente e eu falo muito sobre esse texto. Mas Deus disse: eu quero lhe ensinar mais a respeito disso esse ano. Eu quero trazer mais revelação a respeito disso esse ano. Então eu estou me dedicando mais a estudar esse texto que eu já conheço. Talvez Deus esteja falando com você sobre um outro assunto. Talvez Deus esteja lhe estimulando a estudar mais sobre o amor, a lhe estimular mais sobre a paz, a estimular mais você sobre a importância de orar em línguas. Eu não sei em qual tempo você está se encaixando, mas eu sei que Deus tem porções divinas para liberar sobre a sua vida. E uma vez que você responde a isso, uma vez que você se submete a esses estímulos, você desenvolve a sua fé e você cresce, e você amadurece. Então eu quero estimular você a buscar em Deus qual é a direção para esse tempo, qual é a palavra de Deus para você, qual é a particularidade que Deus tem para você. Sabe, queridos, uma coisa é certa: quando você responde a esse estímulo, haverá crescimento, haverá aumento, haverá avanço. Você vai desenvolver, você vai aumentar, você vai multiplicar. Hoje, quando eu coloco o Esté no chão, ela já começa a tentar rolar. Ela já começa a querer fazer sozinha algumas coisas. Já não tem mais tanto choro. Por quê? Porque ela cresceu. E sabe de uma coisa? Quando eu, como mãe, Tarcísio, como pai, vemos ela crescendo, a gente olha para trás e diz: era tão bebezinha até pouco tempo, já está fazendo isso. Meu Deus, como passa rápido. Talvez quando a gente estivesse fazendo o primeiro estímulo e a gente via que nada estava acontecendo e a gente pudesse pensar: é melhor desistir. Mas não desistimos. E porque não desistimos, nós vemos o resultado hoje. Querido, não desiste de cada instrução da parte de Deus que tem vindo para a sua vida. Não desiste de fazer aquilo que Deus tem falado com você, porque a seu tempo haverá crescimento, a seu tempo haverá um desenvolvimento. No tempo certo, destrava e você vive a plenitude daquilo que Deus planejou para você, para a sua vida. Não desanima, não desfalece, ainda que tudo ao seu redor pareça contrário, pareça desfavorável. Existe uma proposta da parte de Deus para crescermos. Existe uma proposta da parte de Deus
para termos revelação, para termos iluminados os olhos do nosso entendimento e vivermos a plenitude daquilo que Ele já conquistou para nós. Todo o potencial já está dentro de nós. Todos os recursos que nós precisamos já foram liberados. O que nós precisamos é simplesmente permanecer firmes, fazendo aquilo que Deus tem nos instruído a fazer. Aleluia! Existe crescimento, existe avanço, existe aumento, prontos para serem liberados para nós. E nós precisamos responder aos estímulos do Espírito. Nós precisamos avançar em fazer aquilo que é a nossa parte. Abre comigo a sua Bíblia em Efésios no capítulo 1. Talvez você diga, ai, Beli, já fiz tanta essa oração, vocês já falaram tanto sobre ela, nada está acontecendo. Começa a descansar no Senhor. Existe tempo para todas as coisas, sabe? E existe o tempo determinado para você destravar algumas coisas. Mas você precisa ficar firme, não desistir. Até quando? Até que se manifeste na sua vida aquilo que Deus já prometeu. Não desiste antes disso. Não para antes disso. Não fica pensando, acontece com todo mundo menos comigo. Vai acontecer exatamente como Deus falou. Você só precisa permanecer. Então, Efésios no capítulo 1, a partir do versículo 16, diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Existe da parte de Deus uma liberação esse ano para grandes revelações. E sabe, queridos, eu fui buscar o que significa essa palavra conceder. E eu quero compartilhar um pouco com você. Conceder, no dicionário Strong da Bíblia, diz dar algo a alguém de livre e espontânea vontade, para sua vantagem. Dar um presente, conceder, dar a alguém que pede, deixar com que tenha, suprir, fornecer as coisas necessárias, entregar, estender, oferecer, apresentar. E o que eu achei mais interessante, entregar aos cuidados de alguém, confiar algo para ser administrado, dar ou entregar para alguém algo para ser religiosamente observado. Sabe, queridos, Deus tem algo para lhe dar, para ser religiosamente observado. Busca em Deus qual é a instrução para esse tempo. Busca em Deus o que Ele tem para lhe dar, para lhe confiar. Porque Deus tem para esse ano grandes revelações. Ele quer conceder a nós espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Isso quer dizer o quê? Enquanto você estiver estudando as Escrituras, enquanto você estiver buscando a Ele vai lhe confiar algo para você observar. E uma vez que você observa aquilo, que você cuida daquilo, aquilo vai crescer em você e vai trazer o resultado que você precisa. E você vai viver
algo que você ainda não viveu. Você vai conhecer algo que você ainda não conhecia. Como? Tendo os seus olhos iluminados, para você saber quem você é, o que você tem e o que você pode em Cristo Jesus. Existe um dar de Deus, existe um conceder de Deus, existe algo que Deus quer confiar a você. Existe uma palavra dele que ele quer confiar a você. E uma vez que você se apega a essa palavra, que você se liga a essa palavra, algo vai ser descortinado e você vai começar a viver a plenitude dessa verdade. Então, não para, não desanima. Existe uma proposta. Em cada tempo, em cada estação, eu não sei qual é a estação que você está vivendo, mas para essa estação existe uma instrução da parte de Deus, existe um estímulo do Espírito. E uma vez que você responde a esse estímulo, você vai simplesmente viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Como eu estava falando sobre Esther, nós estamos estimulando ela a cada dia em algumas coordenações motoras. E ontem eu fui surpreendida. Estava colocando ela para dormir, ela adormeceu, eu botei no berço e saí. De repente eu voltei e ela estava acordada no berço. E quando eu voltei, eu disse: Esther, por que você acordou? É hora de dormir, Esther. E ela começou a brincar no berço. E de repente ela começou a puxar uma almofada que tinha no berço para tocar no móvel que tinha em cima do berço. E ela começou a bater para poder balançar e puxar. E eu disse: menina, quem te ensinou isso? E na mesma hora Deus falou comigo: você não está estimulando ela? Está aí a resposta. Existe uma hora que vai acontecer, que vai destravar. Então, não fica alheio aos estímulos do Espírito. Se existe um estímulo do Espírito para você receber mais revelação, simplesmente você precisa continuar fazendo, porque uma hora destrava. Uma hora destrava e você começa a viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida em cada área. Então, segue a direção do Espírito de cada área da sua vida que tem estimulado. Se é ofertar mais, se é orar mais, se é louvar mais, se é aquietar a sua alma, renovar a sua mente, se é tudo isso junto. Eu não sei o que Deus tem falado com você de maneira específica, mas quando você responde ao estímulo do Espírito, existe um crescimento para ser liberado. Queridos, nós amamos a vida de vocês e é por isso que estamos aqui com esses boletins da fé, para estimular a tua fé, para animar você a andar na plenitude daquilo que Deus já conquistou para você. E existem tesouros escondidos e riquezas encobertas, sim, mas não de nós, mas para nós, como nosso pastor sempre fala. Então, busca em Deus aquilo que Ele tem para você nesse tempo. Beli, mas o mundo está um caos, mas eu e você podemos viver em paz, porque essa é a proposta de Deus para nós. Ah, Beli, mas tem falta, mas eu e você podemos viver providos de todas as coisas, porque essa é a proposta de Deus para a nossa vida. Ah, Beli, mas tem doença no mundo, mas existe cura disponível para nós da parte de Deus. Simplesmente agarra essas verdades e anda nelas, até que você possa distribuir isso para outras pessoas. Eu amo vocês e eu tenho certeza que o Senhor tem feito maravilhas na sua vida e você pode desenvolver a cada dia a sua fé crescendo no Espírito. Então foi uma honra para mim estar aqui com você e eu quero orar pela tua vida nesse momento. Pai, nós te damos graça por cada pessoa que ouviu a tua palavra nesse tempo, que foi alimentada por essa palavra, e eu creio que o Espírito vai tratar particularmente com cada pessoa a respeito de como estimular, responder aos estímulos do Espírito para desenvolver a sua fé e receber de Deus aquilo que tem buscado. Nós te damos graça pelo teu Espírito que vivifica em nós essas palavras.
vivificando em nós, trazendo luz ao nosso entendimento, para que nós possamos desfrutar de toda a plenitude de Deus, que já está disponível para nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem em paz e até o próximo Boletim da Fé.